Qual time foi campeão brasileiro sem perder um único jogo? Flamengo, 1980. Palmeiras 2018. Vasco, 1997. Flamengo, 1980. Qual time possui o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro? Palmeiras. Santos. São Paulo. Palmeiras. Em que ano o Flamengo conquistou a Copa Libertadores pela primeira vez? 1972, 1981, 1990, 1981. Qual é o time que mais vezes venceu a Copa do Brasil? Grêmio. Cruzeiro. Corinthians. Cruzeiro. Qual time brasileiro tem o maior estádio de futebol? Morumbi, São Paulo. Maracanã, Flamengo. Mineirão, Atlético Mineiro. Maracanã, Flamengo. Quem foi o primeiro time a ganhar o Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos? São Paulo. Cruzeiro. Internacional. São Paulo. Qual time brasileiro foi o primeiro a ganhar um título internacional? Palmeiras. Fluminense. Flamengo. Palmeiras. Qual time tem a maior sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro? Flamengo. São Paulo. Palmeiras. São Paulo. Qual time foi campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2000? Palmeiras. Corinthians. São Paulo. Corinthians. Qual time brasileiro nunca foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? São Paulo. Flamengo. Internacional. Flamengo e São Paulo. Qual time foi o primeiro a conquistar o Campeonato Brasileiro em formato de pontos corridos? São Paulo. Cruzeiro. Vasco. São Paulo. Qual time detém o maior número de participações seguidas em Libertadores? Flamengo. São Paulo. Grêmio. São Paulo. Qual foi o único time a conquistar a Tríplice Coroa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, no mesmo ano? Palmeiras. Grêmio. Cruzeiro. Palmeiras. Em que ano o Atlético Mineiro ganhou a Copa Libertadores? 2010. 2013. 2014. 2013. Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019? Gabriel Barbosa, Flamengo. Bruno Henrique, Flamengo. Sacha, Atlético Mineiro. Gabriel Barbosa, Flamengo. Qual time tem o maior número de gols em uma única edição do Campeonato Brasileiro? Flamengo. Santos. Palmeiras. Flamengo. Quem foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro? Zico. Romário. Edson Arantes do Nascimento. Romário. Qual time foi o primeiro a vencer o Campeonato Brasileiro em sua nova formatação, após 1971? Palmeiras. Flamengo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Qual time possui a maior invencibilidade no Campeonato Brasileiro? São Paulo. Flamengo. Vasco. São Paulo. Qual time é o maior campeão estadual do Rio de Janeiro? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Qual foi o primeiro time brasileiro a conquistar o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Internacional. São Paulo. Palmeiras. São Paulo. Qual time brasileiro tem o maior número de títulos de Copa do Mundo de Clubes da FIFA? São Paulo. Corinthians. Flamengo. São Paulo. Em qual time Pelé marcou seu 1000º gol? Santos. Flamengo. Vasco. Santos. Qual time tem a maior rivalidade no futebol do Rio de Janeiro? Flamengo e Vasco. Vasco e Fluminense.
Flamengo e Fluminense. Flamengo e Vasco. Qual time tem o maior número de títulos da Taça Libertadores da América? São Paulo. Palmeiras. Independiente. Qual time foi o primeiro a conquistar a Copa do Brasil em 1989? Grêmio. Vasco. Atlético Mineiro. Grêmio. Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020? Claudinho, Red Bull Bragantino. Gabriel Barbosa, Flamengo. Marinho, Santos. Claudinho, Red Bull Bragantino. Qual time venceu a Copa do Brasil em 2021? Atlético Mineiro. Palmeiras. Flamengo. Palmeiras. Qual time tem a maior sequência de invencibilidade na Copa Libertadores? Flamengo. São Paulo. River Plate. São Paulo. Qual time brasileiro tem o maior número de artilheiros do Campeonato Brasileiro? Flamengo. São Paulo. Corinthians. Flamengo. Quem foi o primeiro time a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Fluminense. Palmeiras. Atlético Mineiro. Fluminense. Qual time brasileiro tem a maior média de público em um único campeonato brasileiro? Flamengo. Palmeiras. Atlético Mineiro. Flamengo. Qual time tem a maior quantidade de títulos nacionais conquistados? Palmeiras. Flamengo. São Paulo. Palmeiras. Qual time conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez em 1989? Grêmio. Atlético Mineiro. Vasco. Grêmio. Qual time tem o maior número de títulos da Copa do Nordeste? Vitória. Ceará. Bahia. Bahia. Qual time possui o maior número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro? Flamengo. São Paulo. Palmeiras. Flamengo. Qual time foi o primeiro a conquistar o Campeonato Brasileiro após a unificação das edições do torneio? São Paulo. Atlético Mineiro. Vasco. São Paulo. Qual time tem o maior número de gols marcados no Campeonato Brasileiro? Flamengo. Santos. São Paulo. Flamengo. Qual time foi campeão da Copa do Brasil de 1995? Grêmio. Palmeiras. Cruzeiro. Grêmio. Qual time conquistou o maior número de títulos de Copa Rio? Flamengo. Vasco. Fluminense. Vasco. Qual time detém o maior número de vitórias em clássicos cariocas? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Qual time venceu a Copa Libertadores da América em 2010? São Paulo. Internacional. Flamengo. Internacional. Qual time brasileiro tem o maior número de participações consecutivas na Copa Libertadores? São Paulo. Flamengo. Grêmio. São Paulo. Qual time é conhecido como o Clube da Fé no futebol brasileiro? São Paulo. Palmeiras. Vasco. São Paulo. Qual time conquistou o Campeonato Brasileiro em 2006? Corinthians. São Paulo. Flamengo. São Paulo. Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018? Gabriel Barbosa, Flamengo. Bruno Henrique, Flamengo. Fred, Fluminense. Gabriel Barbosa, Flamengo. Em qual time começou a carreira do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho? Grêmio. Flamengo. Palmeiras. Grêmio. Quem foi o técnico que levou o Flamengo ao título da Libertadores de 2019? Jorge Jesus. Renato Gaúcho. Zé Ricardo.
Jorge Jesus. Qual time foi o primeiro a conquistar o Campeonato Brasileiro em 1971? Palmeiras. Atlético Mineiro. Santos. Atlético Mineiro. Qual time tem a maior quantidade de gols marcados no Maracanã? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Qual time tem a maior quantidade de títulos da Copa América de Clubes? Santos. Flamengo. Palmeiras. Santos. Qual time ganhou a Taça Libertadores de 2012? Palmeiras. São Paulo. Corinthians. Corinthians. Qual time foi o primeiro a conquistar um título da Copa do Mundo de Clubes? Corinthians. Flamengo. Palmeiras. Corinthians. Qual time brasileiro possui o maior número de participações seguidas na Copa do Mundo de Clubes? São Paulo. Palmeiras. Flamengo. São Paulo. Qual time brasileiro possui o maior número de participações seguidas na Copa do Mundo de Clubes? Corinthians. Flamengo. Vasco. Corinthians. Qual time brasileiro venceu o Campeonato Brasileiro em 2017? Palmeiras. Flamengo. Corinthians. Corinthians. Em qual clube o jogador Kaká iniciou sua carreira profissional? São Paulo. Flamengo. Palmeiras. São Paulo. Qual time tem a maior quantidade de títulos do Campeonato Paulista? Palmeiras. Santos. São Paulo. Palmeiras. Quem foi o campeão da Copa do Brasil em 2014? Atlético Mineiro. Cruzeiro. Flamengo. Atlético Mineiro. Qual time tem o maior número de vitórias no Campeonato Carioca? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Qual time foi campeão do Campeonato Brasileiro em 2009? Flamengo. São Paulo. Internacional. Flamengo. Qual time conquistou a Copa do Brasil de 2020? Grêmio. Palmeiras. Flamengo. Palmeiras. Qual time tem a maior sequência de títulos estaduais consecutivos no Rio de Janeiro? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Quem foi o técnico que levou o São Paulo à sua última conquista da Copa Libertadores? Muricy Ramalho. Tele Santana. Ricardo Gomes. Muricy Ramalho. Qual time tem o maior número de participações em finais da Copa do Brasil? Cruzeiro. Grêmio. Palmeiras. Cruzeiro. Qual time brasileiro é conhecido como o Clube das Multidões? Flamengo. Palmeiras. São Paulo. Flamengo. Qual time brasileiro tem a maior quantidade de vitórias na Copa Libertadores? São Paulo. Flamengo. Palmeiras. São Paulo. Qual time conquistou a Copa do Mundo de Clubes em 2006? São Paulo. Corinthians. Palmeiras. São Paulo. Em qual ano o Atlético Paranaense conquistou a Copa do Brasil? 1999. 2000. 2001. 2000. Qual time conquistou a Copa do Brasil em 1996? Grêmio. Vasco. Palmeiras. Vasco. Qual time foi o primeiro a ser campeão da Copa do Brasil? Grêmio. Vasco. Palmeiras. Grêmio. Qual time tem o maior número de participações seguidas na Taça Libertadores? São Paulo. Flamengo. Palmeiras. São Paulo. Qual time tem o maior número de títulos de campeonatos nacionais no Brasil?
Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Qual time conquistou o Campeonato Brasileiro em 2010? Flamengo, Internacional, São Paulo, Fluminense. Qual time tem a maior quantidade de títulos no Campeonato Gaúcho? Grêmio, Internacional, Caxias, Grêmio. Qual time foi campeão do Campeonato Brasileiro em 2014? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro. Qual time tem o maior número de títulos da Supercopa do Brasil? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Qual time conquistou a Copa do Brasil em 2007? Flamengo, Vasco, Grêmio, Flamengo. Qual time tem o maior número de títulos do Campeonato Pernambucano? Sport, Náutico, Santa Cruz. Sport. Qual time venceu o Campeonato Brasileiro em 1997? Vasco, Palmeiras, São Paulo. Vasco. Em que ano o Internacional conquistou a Copa Libertadores? 2006, 2007, 2010, 2006. Qual time brasileiro foi o primeiro a conquistar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Corinthians. Qual time conquistou a Copa do Brasil em 2005? Palmeiras, Flamengo, Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Qual time foi o campeão do Campeonato Brasileiro em 1994? Palmeiras, São Paulo, Flamengo, São Paulo. Em qual time o jogador Rivaldo fez sua primeira temporada profissional? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Qual time foi o campeão da Copa Libertadores de 2003? Santos, Palmeiras, Boca Juniors. Boca Juniors. Qual time brasileiro tem o maior número de gols marcados em uma única temporada de Copa Libertadores? Flamengo, São Paulo, Santos, Flamengo. Qual time conquistou o Campeonato Brasileiro em 2002? Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Corinthians. Em qual time o jogador Neymar iniciou sua carreira profissional? Santos, Flamengo, Palmeiras. Santos. Qual time venceu a Copa do Brasil em 2009? Corinthians, Grêmio, Palmeiras. Corinthians. Qual time conquistou a Copa Libertadores em 2012? Palmeiras, São Paulo. Corinthians. Corinthians. Qual time tem o maior número de títulos do Campeonato Mineiro? Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Mineiro. Qual time foi o primeiro a conquistar a Copa do Brasil após o formato de pontos corridos? Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo. Cruzeiro. Em que ano o Atlético Mineiro conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez? 1971, 1977, 1980, 1971. Qual time tem a maior quantidade de títulos do Campeonato Paranaense? Atlético Paranaense, Coritiba, Paraná Clube, Atlético Paranaense. Qual time venceu a Copa do Brasil em 2000? Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Palmeiras. Qual time conquistou a Copa Libertadores em 2009? Flamengo, Palmeiras,
São Paulo. Palmeiras. Qual time tem o maior número de títulos do Campeonato Carioca? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Em qual time o jogador Zico começou sua carreira no futebol? Flamengo. Vasco. Fluminense. Flamengo. Qual time tem o maior número de vitórias no Campeonato Brasileiro em pontos corridos? São Paulo. Palmeiras. Flamengo. São Paulo. E aí, galera? Curtindo nossos quizzes? Então deixe o like, ative o sininho e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. Junte-se a esta comunidade sensacional. Compartilhe com os amigos e conte nos comentários suas ideias para os próximos desafios. Até o próximo quiz!